Oh, aleluia. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Em outras traduções diz: permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Tiveram algumas pessoas que pediram para falar sobre o Dia da Consciência Negra. Dia 20 de novembro agora foi o Dia da Consciência Negra. A gente é brasileiro, mas a gente não conhece nem as datas do nosso país, né? Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro. O Dia da Consciência Negra ele foi criado desde 2011. Ele, em algumas cidades e alguns estados, ele é feriado. O que celebra o Dia da Consciência Negra? Foi um dia que se escolheu para celebrar Zumbi dos Palmares, que foi um escravo que participava do Quilombo dos Palmares, que lutou bravamente para que houvesse a questão da abolição da escravatura no nosso país. E a gente não sabe nem que dia que foi a abolição da escravatura, né? Então, vamos, antes da palavra, vamos estudar um pouquinho de história. Foi 13 de maio de 1888, quando disse, de acordo com a história, que a princesa Isabel assinou a abolição da escravatura no Brasil. A partir daquele momento, todo homem, mulher e criança de pele negra, nascido escravo, se tornou livre. Mas falando sobre a escravidão, eu não sei se você chegou a estudar isso, mas vai além. Naquela época começou a surgir um novo fenômeno no Brasil. Por quê? Porque muitos escravos tinham sido trazidos da África, muita gente trazidos da África para serem escravizados no Brasil. Começou escravizando uns índios e aí abriu o leque. Então, quando houve a abolição da escravatura, quando os escravos, aqueles homens e mulheres que faziam um trabalho forçado sem receber nenhum tostão, foram declarados livres, aconteceu uma problemática. Que problemática foi essa? Começaram a surgir no Brasil números incontáveis de moradores de rua. Muito morador de rua começou a aparecer naquela época, 1888. Começaram a acontecer, aumentar vertiginosamente o número de casos de suicídio. Começou também a acontecer que muitas fazendas começavam a ter problema de superpopulação. Por quê? Porque a maioria dos escravos, após a carta de alforria, após a declaração da sua liberdade, não sabia o que fazer com a própria liberdade. Se tornou um problema no Brasil. Pastor, nunca ouviu falar isso. É porque a gente se acomoda a aprender só a história que nos ensinaram na escola, né? Naquele livrinho. Mas a história do Brasil ela é muito mais densa do que a gente imagina. E na época da escravidão, os escravos eles não sabiam para onde ir. Um homem que nasceu escravo, nasceu na casa do seu senhor, ele só sabia fazer um único trabalho: servir ao seu senhor e viver aquilo ali. Daqui a pouco diziam para aquele homem assim: ó, você está livre, você pode ir para qualquer lugar que você quiser. E os escravos agora livres não sabiam para onde ir nem o que fazer. Muitos deles ficaram pela rua, muitos deles tiraram a própria vida, e muitos deles
iam atrás dos seus familiares, porque muitas famílias eram separadas. O filho de um escravo se tornava uma mercadoria para o seu senhor e poderia ser vendido para outro. Então muitas famílias viviam numa fazenda, filhos na outra, familiares na outra. Quando houve a abolição da escravatura, quando a escravidão termina, então eles vão atrás dos seus parentes, mas chegando na outra fazenda, eles não tinham o que comer, eles não tinham como se manter e eles não tinham para onde ir. E aquilo que deveria ser uma grande solução começou a se tornar um problema. Chegou ao ponto, irmãos, de alguns escravos voltarem para os seus senhores e escolherem continuar escravos, porque eles não sabiam mais o que fazer da vida. Eles não se tinha, mesmo com a abolição da escravatura, não se tinha um trabalho para um escravo, um ex-escravo. Muitos deles voltaram à escravidão. E mesmo sendo declarados livres, eles não tinham outra alternativa senão voltar para os seus senhores. Então, mesmo sendo declarados escravos, eles não conseguiam se libertar da antiga vida. Como livres, estou te trazendo esse contexto, é porque como livres, muitas vezes a gente prefere a escravidão. Como livres, a gente prefere ser escravo. Sabe por quê? Porque a escravidão é mais cômoda. Ser escravo é mais tranquilo. Ser escravo é mais sossegado. Pergunta ao teu irmão que está ao teu lado: você é livre? O povo de Israel, mesmo depois de ser liberto da escravidão, queria voltar para o Egito. Porque a gente está falando sobre alinhar a visão. E a verdade é que muitos de nós, mesmo sendo livres por Jesus, continuamos com a visão de escravo. Muitas vezes a gente não consegue caminhar, a gente não consegue continuar, a gente não consegue prosseguir. Por quê? Porque mesmo sendo libertos por Jesus, continuamos com a visão de quem ainda está escravizado. Você consegue entender o que o Espírito Santo quer falar com a tua vida nessa noite? Qual é a tua visão? De alguém livre ou alguém que ainda está escravizado? Gálatas, conforme nós lemos, capítulo 5, fala que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Porém, a verdade é que todos nós precisamos nos libertar de alguma coisa. Todos nós precisamos nos libertar de alguma coisa. Aí é engraçado, irmãos, que eu trago uma palavra dessa e é muito mais fácil a gente crer em tantas outras coisas do que o Espírito Santo esteja falando conosco. Porque às vezes eu trago umas palavras, aí o irmão fala: poxa, mas você falou da minha vida para o pastor. É muito mais fácil achar que o pastor estava fofocando da tua vida do que acreditar que o Espírito Santo está usando o pastor. Porque, meus amados, antes de pregar para você, o Espírito pregou para mim. Porque a maioria das palavras, a maioria das mensagens que você recebe do Senhor são de conflitos daqui, são de problemáticas daqui. Se você vive alguma prática ou alguma situação, entenda isso, você que acha que não precisa de libertação, você que acha que é livre, você que vive alguma prática ou alguma situação na tua vida que te faz mal, mas que você não consegue deixar de praticar ou de viver essa situação, vou falar de novo para que o Espírito Santo possa imprimir isso no teu coração. Se você vive ou pratica alguma situação na tua vida
que te faz mal, mas mesmo assim você não consegue deixar de praticar ou de viver essa situação, significa que você está cativo dessa situação ou dessa coisa que você pratica. Significa que você está preso. E qual é o preso que não quer ser livre? Qual é o preso que não quer ser liberto? Aleluia. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Espírito Santo trabalha nos corações. Espírito Santo trabalha nos corações. Querido, começa a arrancar o coração de carne e coloca um coração, arranca o coração de pedra e coloca um coração de carne, Senhor. Abre-se os nossos ouvidos espirituais para que possamos te ouvir e te entender, ó Deus. Porque talvez você esteja cativo e você nem sabe. Você pode estar cativo de um vício. Ah, pastor, mas eu não bebo. Vício, irmão, não é só droga e bebida. Tem muita gente que é viciado na mentira. Não consegue parar. Não consegue deixar de viver. Tem gente que é viciado em fofoca. Não consegue parar de falar da vida alheia. Sabe o que é fofoca? É quando você fala de alguém sem aquele alguém estar presente. Isso é fofoca. Tem gente que é viciado. Tudo que você não consegue parar de fazer, tudo que te domina. Tem gente que é viciado, sabe em quê, irmãos? Tem gente que é viciado em comida. Tô triste, vou comer. Tô alegre, vou comer. Tô de boa, vou comer. Quero descansar, vou comer. Tô cansado, vou comer. Tô cansado de comer, vou comer mais um pouquinho. Tem gente que é viciada nas mais diversas coisas, né? Falo com o Pedro e com a Carol. Tem gente que é viciada em joguinho, né? Em jogo. Consegue parar de jogar. Tem um tal... Irmãos, tem uma galera aí que entrou nos troços de eles não falam aposta não, né? Eles falam profetizar. Já viu isso? Você pode profetizar. Esses sites de aposta, Bet 360, aposta não sei o quê. Aí o cara não pode falar apostar, ele fala profetizar. O comercial é muito engraçado. Eu já vi crente viciado nesses sites de aposta. Já vi. Ah, pastor, eu não sou viciado em nada. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aleluia. Sabe quando é que você sabe que algo te domina? É quando você não consegue parar de fazer ou estar com. Sabe quando você sabe que algo te domina? É quando você fala assim: quando eu não quiser, eu não faço mais, mas todo dia está fazendo. Quando eu quiser, eu paro. Mas só se engana, porque não para nunca.
Fala para a pessoa que está do seu lado: você precisa ser liberto. Você precisa ser liberto. Muitos de nós somos cativos espiritualmente. Somos cativos espiritualmente. João capítulo 8, versículo 36 fala assim, ó: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas muitos de nós não queremos ser livres, a verdade é essa. Não queremos ser livres. Existem vários tipos de cativeiro espiritual. A gente acha que somos presos espiritualmente. O pessoal que a gente tem tido muito isso, né? O pessoal vem na igreja e fala: pastor, eu era de uma religião afro e eu quero me desfazer das coisas. A gente vai, né, e pega, e queima, e destrói. Só que muitos desses locais, quando a pessoa vai sair da religião, o chamado santo, né, o guia, o que é que seja, fala o que é para a pessoa: você não vai sair, senão eu vou te matar, vou acabar com a sua família, vou fazer, vou acontecer. Aí a gente acha que esse é o único tipo de cativeiro espiritual, mas existem outros tipos de cativeiro espiritual também. Tem gente que é cativo dentro da igreja. Tem gente que está preso dentro da própria igreja. Outro tipo de cativeiro espiritual, mas não menos nocivo, é quando você está cativo de um outro ser humano. Quando você está cativo. Já viu? Tem lugar aí. Hoje, irmãos, é impressionante. Um irmão me ligou para pedir permissão. Olha só, ele me ligou e falou: pastor, eu queria pedir permissão ao senhor se eu posso ir numa outra congregação, porque um amigo meu que me ajudou muito me convidou para ir, e eu queria pedir para o senhor permissão se eu posso ir nessa congregação, e aí hoje eu não vou no culto. Falei: varão, vai com Deus, vai buscar Jesus, vai buscar, pode ir, amém. Só que tem lugar que seu irmão fala assim: pastor, não pode ir nem em outra igreja. Tem lugar que, se a ovelha então disser que vai sair, é pior do que a outra religião, né? Amaldiçoa dali para baixo, né? A gente reclama, né, das religiões, né? Mas tem gente cativo dentro da própria igreja. Fala para o irmão: você precisa ser liberto. O Espírito Santo está falando aí, diga amém. Agora tem um cativeiro, irmãos, que é um dos piores. Cativeiro emocional. A pessoa cativa emocionalmente é um dos mais problemáticos cativeiros. Porque existem pessoas que estão praticamente presas a outras pessoas e não conseguem se libertar. Existem pessoas que estão tão presas a outras pessoas que se submetem a situações terríveis porque não conseguem se libertar do cativeiro. Estão presas emocionalmente de tal forma que elas são capazes de, no meio da situação, se permitirem virar o jogo. É com a mulher que apanha do marido e diz: eu é que estava errada, porque eu que provoquei. Cativeiro emocional. A pessoa está tão presa a outra de uma forma tão terrível que muitas vezes ela nem consegue enxergar que ela está vivendo um relacionamento abusivo. Deixa eu te falar uma coisa, meu amado: se você vive algum tipo de relacionamento onde a outra pessoa te faz mal e você não consegue se libertar dela, você está cativo emocionalmente.
seja o relacionamento que for. Se você está preso a essa pessoa de forma que ela consegue te levar a situações terríveis, te humilhar, te diminuir, e você não consegue sair dessa situação, é porque você precisa se libertar. Você precisa se libertar. Porque no relacionamento onde há agressão física ou verbal, já acabou o respeito. Se houve agressão física ou verbal, já acabou o respeito. E deixa eu te falar uma coisa, meu amado. Se acabou o respeito, é porque a gente se diz livre, mas nós temos mentalidade de escravo. A gente se diz livre, mas a gente tem mentalidade de escravo. Porque no relacionamento onde existe agressão física ou verbal, acabou o respeito. E você sabe qual era a maior técnica dos senhores de escravos para quebrar os escravos, para humilhá-los, para fazê-los perder a vontade? Ou eles pegavam o filho do escravo e vendia, ou eles levavam a mulher do escravo para a cama e a estupravam e o davam uma surra para quebrar a vontade dele, para fazê-lo se dobrar à sua vontade. Acabava com todo tipo de respeito ou dignidade que aquele escravo como ser humano podia ter. Por isso, se você vive alguma relação que acaba com o respeito, com a dignidade, te reduz como ser humano, você está cativo, preso. Você precisa se libertar. Você precisa se libertar. Se não há respeito, configura cativeiro. Pergunta para o teu irmão: você precisa se libertar? Porque a principal técnica do diabo é te fazer perder a identidade. Pessoas que, para serem aceitas pelo meio, abrem mão da sua própria personalidade. Ô glória! Foi o Rodrigão que botou isso aí, ó. A culpa é dele. Ainda bem que é levinho, não machuca. Se você precisa abrir mão de quem você é para ser aceito, deixa aí, irmãos. Porque quem te ama como você é. Quem te ama como você é. E se não consegue te aceitar como você é e quer sair da tua vida, já vai tarde. Já vai tarde. Já vai tarde. Aplauda Ele. Você pode aplaudir o teu Senhor. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual um dos piores cativeiros? Vou falar uma coisa, amados. Enquanto essa palavra está sendo ministrada, o mundo espiritual está se movendo. E Satanás, ele está começando a criar resistência. Pessoas estão aqui se sentindo incomodadas. Se você está se sentindo mal, se sentindo incomodado, alguma coisa está acontecendo contigo, deixa o Espírito Santo fluir. Deixa o Espírito Santo fluir. Deixa ele agir. Sabe qual é um dos piores cativeiros? É aquela pessoa que está cativo ao passado, preso no passado. É o pior cativeiro que alguém pode viver. Pessoas que vivem presas no passado, elas só conseguem se alimentar de mágoa, rancor, reviver traumas. Elas não conseguem perdoar. Elas não conseguem perdoar. E muitas vezes, aqueles que te fizeram mal no passado já não estão nem mais perto. Aqueles que te fizeram mal no passado, irmão, muitas vezes já não estão nem mais aí para você. Mas você ainda se alimenta, se retroalimenta da mágoa, do rancor, daquilo que te fizeram, quando aquele que te fez já não está nem mais aí. Quando você fica preso, fala pro teu irmão que está do teu lado, isso vale a pena. Fala pro teu irmão assim: quando você fica preso ao passado, o único prejudicado
é você. Ficar preso ao passado, guardar mágoa, rancor, é a mesma coisa que tomar veneno esperando que o outro morra. Só faz mal para você. É uma das piores prisões, o pior cativeiro. Sabe por quê? E quando você fica preso ao passado, o preso, você está amarrado a algo que já passou, os grilhões estão te segurando. Então se você está preso, se você tem grilhões que te seguram ao passado, você não anda. Você não consegue seguir, você não consegue avançar, porque você está preso a algo que está lá atrás. Você não consegue crescer e nem sair do lugar, porque quem está preso fica parado. Quando você está preso ao passado, você não consegue ver esperança, você não consegue ver além, porque você está preso. Um dos piores cativeiros é o passado, é aquilo que foi. Sabe por quê? Entenda uma coisa: aquilo que passou, é isso mesmo, passou. Não dá para fazer mais nada. Aquilo que aconteceu, aconteceu. E o que eu posso fazer então, pastor? Você precisa se libertar para continuar caminhando. Existem vários outros tipos de cativeiro, mas nessa noite eu queria bater novamente em Gálatas capítulo 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeter de novo ao jugo da escravidão. O grande problema é que o Senhor Jesus, Ele nos chamou para a liberdade. Jesus, Ele te chamou para ser livre. Só que o grande problema é que a gente insiste em nos submetermos debaixo da escravidão novamente. Ele nos chamou para sermos livres, mas a gente faz igualzinho o povo de Israel. O povo de Israel tinha saído do Egito, uma terra onde eles eram explorados, uma terra onde eles sofriam, uma terra onde eles não tinham liberdade nem para adorar o seu Deus, uma terra onde eles eram tratados pior que um ser humano. Aí Deus vai e liberta o povo do Egito. Aí o povo começa a caminhar no deserto, e na primeira dificuldade o povo chora para Moisés e fala: ah, como a gente queria voltar para o Egito. Como eram bom, eles chegavam, como eram bom as cebolas do Egito. Porque o Senhor, Ele me libertou, Ele te libertou. Mas a gente insiste em querer continuar escravo. Precisa abrir sua Bíblia não, em casa você lê Números 14. Quando o povo, ele pede a Deus pede a Moisés para que eles retornassem para o Egito. Sabe por que o povo queria voltar a ser escravo, irmãos? Sabe por que o povo de Israel queria voltar a ser escravo? É porque a liberdade tem um preço. A liberdade tem um preço. Sabe por que o povo de Israel queria voltar a ser escravo? É porque para ser livre tem que ter coragem. Para ser livre tem que ter coragem. Se você quer realmente ser livre, é preciso que você seja corajoso. O povo precisava ter coragem ali no deserto, para enfrentar aqueles escorpiões, para caminhar, pegar o caminho certo. Sabe o que acontece, irmãos? Que o povo queria voltar a ser escravo. Porque para ser livre, você tem que sair da sua zona de conforto. Para ser livre, você tem que parar de ser acomodado. Será que não está muito confortável? Será que não está muito tranquilo para você? A gente quer ser livre. Só que sabe por que o povo de Israel queria continuar a ser escravo? Porque no deserto eles tinham que depender totalmente de Deus. Para ser livre tem que ter fé. Para ser livre tem que ter fé.
Sabe o que o povo queria voltar a ser escravo? Porque ser livre dá trabalho. E o povo tinha que trabalhar duro. Para ser livre, não pode ter medo de trabalho. Sabe por que o povo queria voltar a ser escravo? Porque eles teriam que viver debaixo da obediência somente do Senhor. Sabe por que a gente prefere continuar na escravidão e não na liberdade de Cristo? Porque muitas vezes a gente prefere contar com a nossa própria força, com a força do nosso próprio braço, para nos mantermos. Porque se a gente tiver que contar totalmente com Deus, a gente vai ter que ter compromisso e obediência. Por isso a gente prefere ser escravo. Sabe por que o povo preferia ser escravo? João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O povo preferia ser escravo porque para ser livre você tem que ter intimidade com Deus. E dá trabalho. E a gente prefere a escravidão. A gente prefere estar sendo dominado por coisas, por pessoas, por situações e até por potestades. Porque não se engane, irmão, para ser livre tem que ter coragem.